Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre A Dança da Morte de Stephen King, então se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, já deixe seu like no vídeo, já se inscreva no nosso canal, me procure nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, é onde eu posto todas as resenhas dos livros que eu leio e falo um pouquinho mais de literatura com vocês diariamente lá pelos meus stories. Vamos falar de A Dança da Morte, essa bíblia de Stephen King. Acho que é o maior livro de Stephen King. Ele tem ao todo 1248 páginas, é maior inclusive do que o livro It, né, que tem mais de 1000 páginas, já é um livro enorme. Ele foi lançado originalmente em 1978, com menos páginas, tinha por volta de 400 páginas, e depois, em 1990, o King lançou o resto dele. Por que aconteceu isso? Porque quando a editora viu o tamanho do livro que o King tinha escrito, não achava que esse livro, um livro tão grande, tivesse uma vendagem tão boa, né? Conseguisse vender ele tão facilmente. O King ainda não tinha todo o nome que ele tem hoje em dia, e a editora resolveu diminuir essas páginas, achando que o primeiro livro, o da Dança da Morte, é dividido em 3 livros, e ela achava que o primeiro livro já contava a história como um todo e já seria um bom livro, então lançou só a primeira parte dele. Existem boatos, histórias que contam que a editora não lançou o livro todo porque ela não sabia nem como ela colaria o livro todo dentro da capa e contracapa com uma lombada e tudo mais, porque não era algo comum, até hoje não é algo comum, e ao mesmo tempo o Stephen King não gostaria de dividir esse livro em uma trilogia, por exemplo, trilogia inclusive que ele só foi lançar em Mr. Mercedes, né, onde ele lança 3 livros contando a mesma história, mas que dificilmente ele lança livros que tenham continuação, né, e nessa época, em 1970, isso realmente não acontecia. Depois, muitas décadas depois de ter escrito O Iluminado, por exemplo, é que ele lança Doutor Sono, que seria a sequência desse livro, apesar de O Iluminado ser um livro perfeito, sendo um livro solo. Em A Dança da Morte, Stephen King prevê uma catástrofe que foi acontecer, algo parecido agora em 2020 com o coronavírus, que matou muitas pessoas pelo mundo todo. E é isso que ele conta em A Dança da Morte. Uma doença desconhecida chega no mundo e dizima boa parte da população. O livro fala entre mais de 1 bilhão de pessoas, e na série, que daqui a pouquinho eu vou falar com vocês sobre ela, fala que mais de 7 bilhões de pessoas foram mortas por essa doença, dizimando completamente o mundo e fazendo com que o mundo precise ser reconstruído. Eu comecei a ler o livro pensando na doença, né? Ano passado tinha um projeto que inclusive tinha comentado aqui com vocês que eu faria, de ler 100 páginas por semana e que ia fazer lives aqui de leitura, mas com muito pesar digo pra vocês que esse projeto não funcionou, inclusive atrapalhou um pouco a minha leitura, porque essa dinâmica de ler 100 páginas e parar e retomar a leitura só 100 páginas depois fez com que eu gostasse menos do livro, me desprendesse tanto da história. Durante boa parte do livro, quase até a metade dele, eu li esperando algo da doença, esperando uma explicação sobre a doença, esperando como essa doença se desenvolveria. Eu tinha uma grande expectativa de que a história fosse em busca das pessoas que provocaram essa doença, de como essa doença surgiu, de quem estaria por trás dela, mas em nenhum momento isso é abordado no livro. O começo do livro conta uma história de que algo teria sido liberado das profundezas do exército americano, que lá tinha algum vírus muito escondido, uma experiência que eles tinham feito, e que em algum momento uma pessoa do exército é infectada por esse vírus, e aí ele fica muito apavorado e sai infectando as outras pessoas, mas na busca de fugir daquele lugar e sem saber realmente que ele infectaria tantas pessoas e que tantas pessoas morreriam por sua causa. Mas isso em nenhum momento passa por uma investigação, o livro não traz isso, e isso foi me decepcionando semana após semana, me deixando fazendo a leitura ser para mim algo bem cansativo, bem pesado, não só pelas 1200 páginas, mas por eu ter essa expectativa e essa expectativa nunca acontecer. E conversando com seguidores, um dos meus seguidores lá do Instagram falou assim: Bruno, tu tá lendo isso errado, o livro não é sobre a doença, o livro é sobre a maneira como a sociedade fica a partir dela e como a sociedade tem que ser reconstruída a partir de algo que dizimou ela
ela completamente. E vendo o livro por essa ótica, lendo a outra metade do livro por essa ótica, o livro teve um outro peso, teve uma outra qualidade, eu passei a entender a história e passei a gostar, sim, de A Dança da Morte. Falando com outras pessoas que já leram esse livro, elas tiveram a mesma percepção, tiveram a mesma dificuldade, tiveram esse problema de se encontrarem no principal mote do livro, e no momento em que elas se encontraram com isso, a coisa foi pra frente e conseguiram ler, e a leitura foi uma leitura prazerosa. O grande problema de A Dança da Morte é que ela tem 1248 páginas e muitas pessoas desistem ali pela página 400, pela página 500, ou vão até a metade do livro com essa expectativa e desistem com a mesma expectativa que eu, e desistem da leitura por não ter a contrapartida, por essa expectativa do grande momento do livro nunca chegar. Mas o Stephen King tem como uma característica da obra dele os grandes momentos serem momentos finais do livro. Normalmente quando a gente lê uma história, a história tem o começo dela, que é um pouco arrastado, depois no meio ela tem o grande momento, a grande perseguição, uma grande parte do enredo te chama muito a atenção, o miolo do livro te prende muito a história, e o final do livro, as últimas 50 páginas, 100 páginas, são páginas que a coisa vai se desenvolvendo pro final, onde muitas vezes até a história principal já terminou e o escritor vai te contar como os personagens ficaram depois de toda a história, ou vai para um lado de como vamos prender o bandido que agora há pouco nós descobrimos quem era e tudo mais. E o Stephen King faz o contrário disso, a obra dele vai crescendo aos poucos, e muitas vezes as últimas páginas dos livros do Stephen King são as melhores páginas, e isso acontece em A Dança da Morte, que nas últimas páginas tem esse detalhe de que o livro vai melhorando a cada momento, e o final, ao invés de ser aquele final que te relaxa, é o final que é o momento mais alto, o ápice da literatura dele ocorre nas últimas páginas. Inclusive eu estava relendo agora Novembro de 63 no nosso clube de leitura, e o livro é maravilhoso do começo ao fim, e ele consegue na última página, literalmente na última página do livro, entregar para o leitor a melhor cena de toda a obra. Outra coisa que ele faz em Novembro de 63 e faz em A Dança da Morte é o fato de que a história principal se perde em alguns momentos, tomarem conta do livro. Então a gente tem a questão da doença, tem a questão de como a sociedade está se moldando novamente, e ao mesmo tempo tu tem um romance acontecendo, ou um romance acabando, uma pessoa muito importante morrendo, e aí muda completamente o viés da obra que tu esperava e te dá um baque diferente em tudo aquilo dali. Gostei muito da leitura, uma leitura muito boa, não é um dos meus livros favoritos do King, acho que eu daria 4,5 estrelas, 4 estrelas, não daria 5 pro livro, eu acho que eu esperava um pouco mais dele, um pouco mais de história. O desenvolvimento dele é muito arrastado, o primeiro livro é sobre a doença, é sobre uma matança enorme, morre muita gente, acontece muita coisa nas primeiras 500 páginas dessa obra, e depois isso esfria no começo do segundo livro, aquilo dali parece que é completamente esquecido, as pessoas que morreram ficam sem uma justiça para elas, por exemplo, e ele vai começar a falar da sociedade, como essa sociedade vai ser formada novamente. E a partir dessa troca de história principal do livro, o livro se torna uma história sobre a sociedade. Por que sobre a sociedade? Porque morreram todos os tipos de pessoa possíveis. Morreram policiais, morreram os políticos, morreram professores, e eles chegam ao ponto assim, vamos firmar uma nova sociedade, vamos montar pessoas, vamos construir pessoas novas a partir daqui, a gente precisa ensinar as crianças que seguiram vivas, a gente precisa ensinar as crianças que vão nascer, e não tem os professores. Quem que vai ensinar a história? Quem que vai começar a conversar com essas crianças, ensinar elas a lerem, ensinar elas a escrever? Quem que vai fazer isso? Ao mesmo tempo, a sociedade não tem um político mais para organizar ela, então as pessoas que sobreviveram precisam se juntar, se unir, decidir quem vai ser a pessoa principal, quem vai ditar as leis novas, quem vai ditar o caminho que eles devem seguir. Tudo isso é muito detalhado no livro, tudo isso é muito descrito. É um tipo de literatura, é um tipo de conteúdo literário que deixa livros mais arrastados. Se for ler um livro sobre a sociedade que não seja ficção e tudo mais, ele vai
vai trazer uma história muito mais arrastada, ele vai entrar mais na tua mente, ele vai fazer tu refletir mais sobre as coisas. E A Dança da Morte tem muito isso, é um livro muito reflexivo que torna a leitura dele ainda mais pesada, dando um plus nesse peso de desenvolvimento, porque 1248 páginas já faz o livro ser um livro muito pesado, inclusive literalmente, né? Já faz um livro ser algo que não é fácil de tu ler, de tu desenvolver a leitura. Mas, lendo ele agora, em 2020, tendo acontecido tudo isso que aconteceu no nosso ano, a Covid e tudo mais, tu vê como Stephen King consegue prever coisas, consegue prever lutas. No livro tem debate sobre a vacina, as pessoas falando se elas vão se vacinar ou não, de elas não saberem quem vai desenvolver essa vacina, de elas não saberem se vai valer a pena ser vacinado ou se vai ter uma vacina para aquela doença que é desconhecida. Falam da imprensa, a maneira como a imprensa ataca certas pessoas, a maneira como ela cega os olhos de outras pessoas, a maneira como ela se coloca no meio dessa história. Ela fala sobre políticos também, de políticos que negam as coisas que estão acontecendo, de outros políticos que usam daquela situação para se autopromover, e isso cai como uma bomba, assim, porque é muito igual a tudo que a gente passou em 2020, continua passando agora em 2021, inclusive fazendo o Stephen King ano passado dar uma entrevista pedindo desculpas por ter escrito A Dança da Morte, meio como se ele tivesse previsto que algo tão horrível pudesse acontecer no mundo. O livro tem todo esse peso, tem toda essa dificuldade de leitura. É um livro que oferece muita ação no começo dele, depois disso a ação se perde um pouco, não é aquele livro do Stephen King que tem matança a todo momento, apesar de a primeira parte, o primeiro livro da história, ter muita matança, assim, e são páginas atrás de páginas de matança. Agora, no começo desse ano, saiu no serviço de streaming Stars Play a série baseada em A Dança da Morte. O nome da série é The Stand. Ela já está avançada nos Estados Unidos, tem mais capítulos que aqui no Brasil. Acho que, se eu não me engano, todo domingo sai um capítulo novo no Stars Play. O Stars Play é um serviço bem interessante, tem muita coisa do King lá, tem a série Mr. Mercedes, tem uma série chamada Castle Rock, que é dentro da cidade de Castle Rock, baseada em como ela foi criada pelo King, e é um serviço que você pode contratar de diversas formas. Você pode contratar no seu celular, diretamente Stars Play, você pode contratar, por exemplo, de serviços da sua televisão, como, por exemplo, a TV pela assinatura NET. Eu optei por assinar através da Amazon, que também tem dentro dos canais internos da Amazon o serviço lá, e para mim fica melhor, porque é a maneira como eu consigo deixar o Stars Play na minha TV, porque TVs mais antigas tu não consegue baixar o aplicativo direto para ela. Eu tenho gostado muito do serviço, não é só séries do King que tem por lá, tem outras séries muito legais, como por exemplo a Wanna Bomber, tem também The Act, que é sobre a mãe que fazia a filha ser doente para ficar cuidando dela o tempo todo. Então é um serviço que vale muito a pena ser assinado, não só pela série de Stan. Mas falando da série agora especificamente, o livro já tem uma apresentação dos personagens um pouco confuso. O livro tem um desenvolvimento bem confuso. Ora tá falando de um personagem, no capítulo seguinte tá falando de outro personagem, de outro núcleo, complicando um pouco a leitura, principalmente para mim que gosto de coisas mais lineares. E na série eles optaram por fazer o primeiro capítulo sobre dois personagens, que é a Fran e o Harry, depois o segundo capítulo sobre mais dois personagens, e aí eles intercalam os personagens descobrindo a doença, sem falar como ela surgiu, sem dar introdução nenhuma, os personagens descobrindo a doença, eles descobrindo que eles são talvez as últimas pessoas vivas no mundo, e ao mesmo tempo mostrando eles já na sociedade que eles criaram ali, intercalando cenas do passado com cenas do presente. Se eu não me engano, tá no 6º capítulo agora aqui no Brasil, e eles mudaram já esse desenvolvimento, agora eles já estão falando só dos momentos atuais, assim, abordando pouco coisas do passado, deixando bem pra lá a questão da introdução, assim, sobre a doença, abandonando bastante a história da doença e focando mais na formação da sociedade. Outra coisa que eu não gostei muito na série é que ela tem capítulos que são bem românticos, e aí ela vai pro outro capítulo completamente assustador, aterrorizante, com cenas extremamente fortes, assim, extremamente nojentas, e aí o outro capítulo é um capítulo já mais leve também, e ela não segue de nenhuma forma a maneira linear, assim, que tu esperar, eu vou assistir uma série de terror, ou eu vou assistir uma série de suspense, ou eu vou assistir uma série de ação. Ela tem bastante uma desregularidade na maneira como ela como o enredo dela é desenvolvido. Coisa
coisa que no livro, apesar dele ser um pouquinho bagunçado, a maneira como ele se desenvolve é meio que... ela não é linear, né? Porque ela tem essas questões de falar de um personagem, de falar de outro, mas ela segue sempre o mesmo molde bagunçado, digamos assim. E na série não, na série é bagunçado, fica ainda mais bagunçado, e por isso eu não gostei tanto da série. Não acabou a série ainda, mas já tô com uma ideia de que tô preferindo o livro, tô remando pra assistir os episódios da série, assim, porque realmente não tem me chamado muito a atenção. E as pessoas que eu conversei que leram o livro, que estão assistindo a série, também estão com a mesma opinião sobre a série, assim, que não está sendo muito legal. O livro ainda trouxe uma coisa que fez uma história em quadrinhos que foi lançada em 2019, se eu não me engano, aqui no Brasil, ter um outro peso para mim, que é essa daqui que saiu pela Dark Side, a The Darkman. No livro, The Darkman é traduzido para o Homem Escuro. Na série eles traduziram de uma forma diferente, porque o Homem Escuro tem uma conotação bem racista, né? Apesar de não estar falando diretamente da cor do homem, assim, e tá levando mais pro lado de Darkman, né, da expressão americana. Essa história em quadrinhos eu não tinha entendido muito ela quando eu li, e aí agora que eu li A Dança da Morte, a história em quadrinhos veio completa pra mim, assim, e o Homem Escuro, o The Darkman, é um dos maiores vilões que o Stephen King já criou, né? Ele aparece em A Torre Negra, aparece em A Dança da Morte, e ele mesmo disse que é o vilão mais terrível que ele já criou na vida. Então tem esses pontos, tem coisas que se conectam dentro das histórias. É um dos livros mais incríveis do King por esse formato de sociedade, e o King tem o poder de desenvolver livros de diversos tipos, e dentro desses diversos enredos que ele se propõe a escrever, desde um livro de terror, um livro de ação, uma trilogia de um detetive e livros sobre a sociedade. Os livros sobre a sociedade do King são livros que não funcionam para mim. Por exemplo, não gostei de Sob a Redoma, não gostei de Insônia, acho que tem Belas Adormecidas, que é um livro mais recente dele, que também tem uma pegada ali de insônia, e A Dança da Morte tá dentro desses livros, assim, tá nesse estilo literário do King, que é um estilo que não me atrai tanto, e que talvez se eu soubesse que era um livro sobre sociedade, eu já esperasse não gostar tanto do livro, apesar do livro ser um livro muito bom e não ter falhas como um livro falando sobre sociedade, inclusive chegando ao ponto de conseguir prever coisas que aconteceriam na nossa sociedade, né? Então ele tem um peso extremamente magnífico, mas não é o estilo literário do King que me atrai. Então se você está pensando em ler A Dança da Morte e já leu um desses livros que eu citei, principalmente Sob a Redoma, a estrutura do livro é muito parecido com Sob a Redoma. Se você leu Sob a Redoma e não gostou, ouviu a sinopse de Sob a Redoma e não lhe atraiu, nem vai para A Dança da Morte, porque ele também não vai ser agradável para você. E em contrapartida, se você é um grande fã de Sob a Redoma, ou se você é um grande fã de Insônia, vai ler Dança da Morte, porque ele é o estilo de escrita do King que você gosta. Então esse é o nosso vídeo falando sobre A Dança da Morte, sem dar muitos spoilers, mas falando sobre a estrutura do livro, falando sobre a minha experiência de leitura dele, e que foi um livro que foi difícil de ler. Eu levei mais de 2 meses para ler ele. No final do ano eu deixei assim, não vou ler mais ele pausado, assim, vou pegar uma semana ele e vou ler ele inteiro, vou terminar o livro. Faltavam 500 páginas para eu ler, e aí nessa semana eu terminei o livro realmente, e foi uma experiência legal, foi melhor até do que tá fazendo essa leitura pausada. E muitas pessoas que começaram o projeto comigo desistiram ali pela página 500, pela página 600, por não estarem conseguindo desenvolver o livro, mas principalmente por não ter essa visão de que o livro não era um livro de ação, não era um livro falando sobre a doença, era um livro falando sobre a sociedade. A ideia de A Dança da Morte, se a gente for trazer para os dias de hoje, para o tempo atual, para falar um pouco sobre a Covid, ele não vai ir atrás da China para saber de onde surgiu essa doença, ou ele não vai criar uma guerra entre Estados Unidos e China com
o presidente louco americano, que agora não é mais presidente, falando que a culpa é toda da China e que a gente vai atacar a China e ir para esse lado. Ele vai mesmo para a construção da sociedade. Muitas pessoas morreram, e agora? O que a gente vai fazer? Como a gente vai reformar o nosso país? Como que a gente vai reconstruir ele? E em A Dança da Morte, o King conseguiu ser mais arrasador do que a realidade, mais arrasador do que a Covid, felizmente, né? Porque ele matou pessoas extremamente importantes para a constituição da sociedade dos países. Então, esse problema nós não tivemos, graças a Deus, com a Covid, pelo menos por enquanto, né? De precisarmos reconstruir a nossa sociedade, porque pilares dela ruíram, foram mortos aí por esse problema. Então, essa é a grande sacada do livro, é o grande jeito dele se... Então, essa é a grande pegada do livro. Quem tá afim de ler um livro assim, precisa ler A Dança da Morte. É um clássico, um livro muito, muito bom, realmente, e que você achar ruim ele, não o torna de todo ruim. Não deixa que ele seja um livro que não vale a pena, porque ele funciona muito bem, e isso é inquestionável, ele funciona muito bem pelo que se propõe a escrever, pelo caminho que o enredo toma. Então fica aí mais uma dica literária de Stephen King para vocês. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acham de o King conseguir prever coisas que acontecem no mundo, assim, anos depois, décadas depois, com um livro desses. E também me digam aí qual o livro que você abandonou, que você não conseguiu levar adiante. Vamos conversar aqui pelos nossos comentários, tá bom? Então é isso, semana que vem eu tô de volta e boas leituras!